Parte 2. Chaves divinas para orações respondidas. Capítulo 9. Como superar o desafio da distração? Coloque as prioridades da vida na ordem correta. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42. A maior parte do mundo hoje está em busca de uma chave mágica, a chave para abrir a porta para ter sucesso, fama e fortuna, a chave para encontrar o cônjuge certo, a chave para viver feliz para sempre, a chave para criar filhos inteligentes, a chave para permanecer jovem e belo, e assim por diante. Embora alguns pareçam ter conseguido acesso a essa chave mágica, sem uma âncora e um propósito em Cristo, continuarão a vagar sem propósito pela vida. Ainda que a definição celestial de sucesso não seja a mesma utilizada pelo mundo, Deus nos deu chaves específicas para o sucesso. Aliás, todas as chaves das quais necessitamos para ser eficazes em nossos relacionamentos, na família, no ministério, em nossas orações e até na manutenção da saúde, já nos foram dadas por Ele em Sua palavra. Temos uma âncora. Embora Deus tenha nos dado todas as chaves de que necessitamos para ter uma vida cristã de sucesso, elas só nos trarão benefícios se as usarmos. A maioria das chaves celestiais fica na estante juntando pó, porque estamos ocupados demais para pegá-las. A fim de ilustrar, permita-me compartilhar uma história imaginária. Já se perguntou como seria se assentar em uma reunião de planejamento com Satanás e as forças inimigas para discutir como atrapalhar a vida dos filhos de Deus? Bem, certo autor sentiu-se inspirado a escrever o que vem a seguir e provavelmente ele não esteja muito distante da realidade. Certo dia, Satanás convocou uma reunião mundial para planejar como impedir que os cristãos tivessem uma caminhada profunda e poderosa com Cristo. A multidão ficou em silêncio quando ele se levantou para falar. Não conseguimos impedir os cristãos de ir à igreja, começou. Não conseguimos impedir que leiam a Bíblia e conheçam a verdade. Não conseguimos impedir que tenham valores conservadores, mas há algo que podemos fazer. Ele fez uma pausa. Todos escutaram com atenção. Podemos impedi-los de desenvolver uma experiência íntima e constante com Cristo. Se eles formarem esse tipo de conexão com Ele, nosso poder sobre os cristãos será quebrado. Então, os deixemos ir à igreja e ter um estilo de vida conservador, mas roubemos o tempo deles para que não consigam desenvolver essa experiência profunda com Jesus. É isto que quero que vocês façam. Distraiam os cristãos de se aproximar do Salvador e manter uma conexão vital com Ele ao longo do dia. Como faremos isso? Perguntaram seus auxiliares. É simples, respondeu ele. É só mantê-los ocupados, ocupados e mais ocupados, mesmo que não seja com algo essencial para a vida, e inventar um sem número de esquemas para ocupar seu tempo e sua atenção. Façam com que eles gastem cada vez mais, pegando cada vez mais dinheiro emprestado. Mantenham os cristãos longe dos filhos. Convençam as esposas a trabalhar e os maridos a trabalhar 6, 7 dias por semana, de 10 a 12 horas, a fim de poder manter o padrão de vida caro. Isso vai dar muito certo. À medida que as famílias se desintegrarem, logo o lar não oferecerá mais uma fuga das pressões do trabalho e eles trabalharão cada vez mais. Então Satanás parou um pouco. Mas aqui vem o mais importante. Estimulem em excesso a mente deles, para que não consigam ouvir mais a mansa e suave voz de Deus. Seduzam-nos a ligar o rádio ou colocar músicas sempre que estiverem dirigindo ou relaxando. Tentem-nos a manter a televisão, o DVD, os MP3, iPods, rádios e qualquer outro tipo de barulho de distração sempre ligados em sua casa. O barulho e a atividade incessantes desordenarão a mente deles e interromperão sua união com Cristo. Encham o lar deles de revistas e jornais. Encham sua mente com notícias 24 horas por dia. Invadam os momentos no trânsito com outdoors. Inundem sua caixa de correio com correspondências não solicitadas, concursos, catálogos de compra
e todo tipo de anúncio e oferta promocional, produtos e serviços gratuitos e falsas esperanças. Mantenham-nos distraídos com constantes barulhos, e-mails, mensagens de texto e telefonemas desde o momento em que acordarem até caírem exaustos na cama à noite. Até mesmo na recreação, que sejam excessivos. Não permitam que apreciem as alegrias simples da natureza. Em vez disso, mandem-nos para parques de diversão, eventos esportivos, shows e filmes. Quando se reunirem para comunhão espiritual, envolvam-nos em fofocas e conversas sem importância, para que saiam com a consciência culpada e as emoções instáveis. Não permitam que incentivem ou edifiquem uns aos outros. Mantenham aqueles que têm o talento de encorajar, especialmente ocupados e desgastados. E, acima de tudo, quando se reunirem, que não orem uns pelos outros. Se assim o escolherem, que se envolvam no ministério, mas lotem a vida deles com tantas boas causas a ponto de não terem tempo para buscar o poder de Cristo. Logo, estarão trabalhando pela própria força, sacrificando a saúde e a unidade familiar pelo bem da causa, e seremos vitoriosos. Foi uma ótima convenção no fim das contas, e os anjos maus saíram ansiosos para cumprir sua tarefa, tentando tornar os cristãos de todos os lugares cada vez mais ocupados, correndo de um lado para o outro. Se Satanás realmente tem um plano para nos distrair, parece que ele tem obtido bastante sucesso, não é mesmo? Quando avaliamos a sociedade e o estilo de vida da maioria dos cristãos, sobretudo no mundo moderno, esta é a nossa realidade. Estamos ocupados e mais ocupados. Satanás não se importa se nossa vida é consumida pelo ministério ou serviço a Deus, como Marta, contanto que não tenhamos tempo de nos assentar aos pés de Jesus. O inimigo não se importa tanto se saímos para ensinar, pregar e fazer a obra do Senhor, contanto que não tenhamos tempo pessoal para passar com o Senhor da obra. Afinal, se Satanás conseguir nos impedir de permanecer em Cristo, a videira verdadeira, nosso labor será inútil. João 15:15. Transforme o tempo com Deus em prioridade. Ao longo dos últimos anos, a vida e o ministério parecem estar consumindo cada vez mais meu tempo. O dia nunca tem horas suficientes para fazer tudo o que é necessário. Contudo, aprendi que devo transformar meu tempo de qualidade com Deus em algo não negociável em minha agenda diária, pois necessito de força e orientação divina para prosseguir com segurança. Separar tempo para a devoção diária não é algo que simplesmente fazemos para marcar como dever cumprido em nossa lista de afazeres. É para que possamos conhecer nosso Salvador e Rei. Se você ama alguém, não pergunta: quanto tempo eu preciso passar com essa pessoa? Sua resposta é: o que posso fazer para reorganizar minha vida e agenda, a fim de que possamos passar ainda mais tempo juntos? Não acho que Deus queira que fiquemos vigiando o relógio, mas acredito que quanto mais o conhecemos, mais tempo queremos passar em sua presença. Alguns podem dedicar mais tempo, outros menos. O mais importante, porém, é que tenhamos tempo suficiente com Ele todos os dias para saber que Ele está conosco, pronto para caminhar ao nosso lado. Ellen White escreve: não deixe seu aposento enquanto não se sentirem fortes em Deus. Até sentir essa paz, não devemos encerrar nosso tempo com Ele. Não se trata de encaixar Deus em nossa agenda, mas de nos tornarmos disponíveis para a agenda dele. Ela escreve ainda: muitos, mesmo nas horas de devoção, deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Estão com muita pressa, com passos apressados, entram na adorável presença de Cristo e ficam ali, no lugar sagrado, talvez por um momento, mas não esperam seu conselho. Não têm tempo de ficar com o Mestre Divino e, com seus fardos, eles voltam às suas atividades. Esses trabalhadores jamais poderão alcançar o verdadeiro sucesso antes que aprendam o segredo da força. Devem separar tempo para pensar, orar e esperar de Deus a renovação da força física, mental e espiritual. Precisamos da influência enobrecedora de seu espírito. Ao recebê-la, terão o ânimo de uma nova vida. O corpo exausto e o cérebro cansado receberão refrigério e o coração oprimido ganhará alívio. Meu amigo Pavel Goya, cuja história de vida foi compartilhada no livro Um Milagre Após o Outro, conta como ele se converteu e, ainda vivendo na Romênia comunista,
fez o compromisso com Deus de que nunca sairia de seu local de oração e culto pela manhã por qualquer motivo, até ter a certeza de que o Senhor estaria com ele e o acompanharia ao longo do dia. Ele permaneceu firme em sua promessa, mesmo no dia em que dormiu demais sem querer e sabia que, se cumprisse seu compromisso com Deus, perderia uma aula importante na escola, ministrada por um dos professores mais rígidos que ele já tivera. Embora temesse a repercussão por causa de sua ausência, ele separou o tempo para Deus de que necessitava, cerca de 2 horas. Quando chegou à escola, descobriu que a aula que ele havia perdido fora cancelada porque o professor estava doente. Em outra ocasião, Pavel acabou dormindo mais do que deveria novamente. Dessa vez, ele tinha uma reunião importante com o encarregado do departamento de construção da prefeitura, pois seu salário não fora pago por um supervisor desorganizado. Ao perceber que tinha apenas 15 minutos para se arrumar, colocou a roupa e se preparou para sair, quando Deus o lembrou de que eles ainda não tinham passado tempo juntos. Pavel sabia que seria horrível perder um compromisso tão importante e que seu emprego poderia estar em risco, mas sabia que seu compromisso com o Senhor era mais importante. Então, parou de se apressar e se assentou para ler a Bíblia e orar. 2 horas depois, dirigiu-se ao compromisso que havia perdido, sem saber o que iria acontecer, mas certo de que Deus estava com ele. Quando chegou, teve a alegria de descobrir que o encarregado do departamento de construção estivera em reuniões a manhã inteira e ainda não havia parado para atendê-lo. Naquele exato momento, o homem abriu a sala de seu escritório e foi à mesa da secretária, onde Pavel estava aguardando. Ele conseguiu explicar seu problema e a questão foi rapidamente resolvida. Vez após vez, ao longo de sua vida e até enquanto serviu o exército comunista romeno, Deus realizou um milagre após o outro, enquanto Pavel fazia de seu tempo diário com Deus uma prioridade. A própria Ellen White era conhecida pelas horas que passava junto à palavra e em oração. Muitas vezes, levantando-se às 2 ou 3 horas da manhã, ela passava horas suplicando ao Senhor sabedoria e orientação. Passar a noite inteira em oração não era algo incomum. Embora fraca e de saúde debilitada, ao longo da maior parte da vida, obtinha forças por meio da oração, e fica claro que Deus a abençoou, uma vez que sua vida cheia do Espírito impactou milhões até hoje. John Wesley certa vez afirmou: "Tenho tanto a fazer que preciso passar várias horas em oração antes de conseguir começar." Martinho Lutero concordou: "Se eu deixar de passar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obterá a vitória ao longo do dia." S. D. Gordon escreveu: "Os grandes da terra hoje são aqueles que oram." Não estou falando de pessoas que falam sobre oração, nem daqueles que dizem crer na oração, tampouco de quem explica a oração, mas refiro-me às pessoas que realmente tiram tempo para orar. Elas não têm tempo, precisam tirar de alguma coisa. Esta coisa é importante, muito importante e premente. Ainda assim, menos importante e premente que orar. Existe gente que coloca a oração em primeiro lugar e agrupa os outros pontos da agenda em volta da oração e somente depois dela. São esses hoje que fazem o máximo por Deus ao ganhar almas, resolver problemas e despertar as igrejas. Falando sobre homens poderosos de oração, creio que não há exemplo melhor do que o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não era mais fácil para Jesus se afastar e orar do que para nós hoje. Nenhuma outra vida já foi tão assoberbada de trabalho e responsabilidade como a de Jesus. Todavia, quantas vezes estava ele em oração? Quão constante sua comunhão com o Pai? Repetidamente na história de sua vida terrestre se encontram registros como esses. E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Marcos 1:35, Lucas 5:15, 16 e Lucas 6:12. Podemos ser ocupados, muito ocupados, mas isso não é desculpa para deixar de ter tempo de qualidade diário com Deus. Não somos mais ocupados do que Jesus e jamais seremos.
Cristo era tão ocupado que às vezes não tinha tempo para comer enquanto lidava com as necessidades daqueles que se aglomeravam ao seu redor. No entanto, foi durante esses períodos de extrema ocupação que ele passou noites em oração. Em resultado, voltava para sua obra renovado e cheio de vigor. Temos muito a aprender com seu exemplo. A pequena crença que temos na verdadeira eficácia e no poder da oração é dolorosamente evidenciada pelo pouco tempo que dedicamos a ela em nossa vida cotidiana. Se realmente entendêssemos o presente que Deus nos concedeu por meio da designação divina da oração, não encaixaríamos a oração em nossa agenda. Em vez disso, procuraríamos encaixar nossa agenda em torno da oração. Oraríamos ao longo do dia inteiro e a cada decisão que surgisse, em vez de sobrecarregar nosso cérebro fatigado, recorreríamos instantaneamente à oração. Charles Spurgeon, célebre reavivalista, conhecido por seu sucesso no ministério graças à oração, afirmou: às vezes, nos achamos ocupados demais para orar. Esse é um grande erro, pois orar economiza tempo. A fim de que Deus tenha verdadeira liberdade para trabalhar com poder em nossa vida, algo precisa mudar, e esse algo são nossas prioridades. Acha-se diante de vós o céu com suas atrações, um eterno peso de glória que podereis ganhar ou perder. Que virá a ser? Vossa vida e caráter testificarão da escolha que houverdes feito. Sinto-me tanto mais ansiosa porque vejo tantos indiferentes quanto aos assuntos de infinita importância. Acham-se sempre ocupados aqui e ali acerca de coisas de pouca importância e o grande tema é deixado fora de seus pensamentos. Não tem tempo de orar, não tem tempo de vigiar, nem tempo de buscar as Escrituras. Acham-se de todo demasiado ocupados para fazer o necessário preparo para a vida futura. Não podem dedicar tempo a aperfeiçoarem caracteres cristãos e, com diligência, assegurar o título ao céu. No próximo capítulo, compartilharei dicas mais práticas acerca de como podemos reorganizar intencionalmente nossas prioridades a fim de ter tempo com Deus todos os dias, sem distrações. Por ora, podemos até ser ocupados, mas não estejamos ocupados demais para orar e passar tempo meditando na palavra de Deus. Nossa vida e nosso destino eterno dependem disso. Deus não pede muito, mas se queremos ousar pedir mais, Ele também nos pede mais.